Alô, pessoal. É, Estamos fazendo aqui uma nova transmissão aqui no... Vamos ver se agora vai dar certo. Ai, nada. Mas tá bom, vamos seguir assim. Ai, Agora vocês estão vendo, mas tá vendo só ele, né? oh, meu Deus. Hoje, infelizmente, o Instagram tá péssimo, hein? É, mas não esquenta não. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo os dois ou só ele? Só para confirmar. Deve ter mostrando só ele. Deixa eu entrar na live. É dele? É, entra lá no quarto. É, o pessoal tá falando aqui que tá vendo só estão me vendo. Pode Mas, ser. Vamos seguir assim, não então, tem problema. Mas estão ouvindo beleza. bem? Se estiver ouvindo, beleza. Então vamos lá, porque É, vai ficar salva. Então você volta lá de novo rapidinho para poder o pessoal que assistir depois poder entender direitinho. Pode se apresentar então de novo, por favor. perfeito. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Augusto, sou portador de ictiose e eu estava falando que eu iniciei o tratamento no Hospital das Clínicas, né, que é o maior hospital de referência, e que a partir daí eu comecei a ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu acompanho com a doutora Luciana e com a doutora Zilda, que são médicas que cuidam da ictiose. E a partir daí eu comecei a ter uma qualidade de vida depois que eu comecei a tomar o Neltigazon, mais conhecido como o acitretina, né? Na época eu comecei com 10 miligramas e que hoje eu tomo 25 por causa da gravidade da ictiose. Então, como a minha ictiose ela é forte, ela é do tipo mais forte, então foi necessário uma dosagem maior para poder ter o melhoramento da pele, né? Então você pode ver que ainda assim, vocês podem ver que é bastante visível, né? A pele ainda Sim. está um pouco ressecada, mas evoluiu bastante, porque quando eu era pequeno, eu tinha aquele probleminha que geralmente boa parte das crianças tem, que é o ectrópio, que é a versão da pálpebra dos olhos, né? São voltadas para fora e que com o tempo vai melhorando conforme você vai fazendo massagem, você Sim. vai usando colírio. Então, alguns cuidados melhora bastante, né, o aspecto da nossa pele. Verdade. Você não precisou fazer a cirurgia de correção, não, né? Não, não. Mas eu acompanho com oftalmologista, né? Na verdade, eu acompanho com vários profissionais da saúde, digamos assim, um acompanhamento multiprofissional com oftalmologista, dermatologista. Eu acompanhei durante um certo período com endocrinologista para o acompanhamento do meu crescimento, que boa parte tem uma certa alteração com o crescimento, então demora um pouco para crescer, então precisa ter esse acompanhamento. E até os meus 3 anos de idade, eu não andava. 3 a 4 anos de idade eu não andava. Né? E muitas pessoas achavam que eu não iria andar. Eu só comecei a andar já um pouquinho mais grande, né? Com 4, 5 anos de idade. Devido a não ter força nas pernas. E eu tinha muitas feridas nas juntas. Então isso não me possibilitava de estirar as pernas. Tá. Então isso realmente provocava bastante, né? A pele era muito ressecada. Então, de maneira que as pernas, ela tinha uma camada muito grossa. E é interessante que as ictiose, elas têm realmente característica diferente. Então, tem umas que Sim. são mais leve, outras são de aspecto mais grosso, com a pele mais escura, como vocês podem ver, ó. Então,
existe uma diferença muito grande, né? E são milhões de genodermatose. Hoje nós falamos que são doenças genodermatose, que é o que associa vários outros tipos de ictiose, como ictiose lamelar, Alerquim, a ictiose congênita, a vulgar. São milhões que a gente não faz ideia, mas que estão aí e que são muito pouco divulgadas, não é verdade? Verdade, é porque assim, também cada indivíduo acaba apresentando de uma forma bem peculiar, né, para cada um. Porque assim, Sim, mesmo dentro, por exemplo, da ictiose lamelar, que é o que a gente, pelo menos é que eu mais conheço de casos, mesmo assim tem o grau de um para o outro, a história é a mesma, muitos pontos, né, são os mesmos, assim, a gente se identifica, vamos dizer assim, com muitos relatos, mas tem sempre uma diferença e outra, porque, por exemplo, Bia não teve essa questão do andar, ela andou com 10 meses, né? Ela uhum, não essa questão. Então, assim, e também apresenta outras coisas, né? Então é uma questão. Deixa eu te perguntar uma coisa: esse tratamento, esse acompanhamento multidisciplinar que você falou, você consegue todo ele lá no Hospital das Clínicas? sim. Todos eles são fornecidos pelo próprio ambulatório, além dos medicamentos também, né? Então, todos os medicamentos disponíveis eu recebo no ambulatório e eu recebo em casa, né? Então, devido a essa pandemia, agora que se intensificou mais. Apareceu sua imagem. Ai, que bom! Pronto. Graças a Deus. Então, né? Devido à pandemia, o medicamento está sendo recebido em casa, inclusive a consulta foram todas remarcadas. Oi, Bia! Então todas as consultas foram remarcadas, né? Então a doutora Luciana falou que não precisa se preocupar, posso ficar tranquilo. Assim que tiver tudo normalizado, a gente vai retornar às nossas consultas. Então, eu recebo todos os medicamentos em casa, graças a Deus. E sou acompanhado por diversos dermatologistas. E deixa eu te perguntar, e qual além da Travou? citretina, qual o você usa? Que eles passam Oi? lá? O hidratante, óleo, o que mais você usa? Os hidratantes que eu uso com mais frequência são o Cold Cream, né, que é o mais popular, a Ureia 10% e o creme Lanete. São os mais populares e eficazes para o tipo de ictiose. E o interessante é que nem todos se dão bem com esse medicamento, com esse hidratante. Porque a própria ureia, por exemplo, ela provoca uma certa ardência, uma aderência na pele, né? Então, Beatriz isso acontece. escorre de ureia que você não tem noção. É assim, me deixa lá em cima do estresse passar a ureia nela. Ela já usou durante muito tempo. Aquele creme que tem um cheiro ruim que você não gosta. Ela fala que é cheiro ruim. E olha que quando fazia a fórmula, eu vivia pedindo na farmácia para colocar um neutralizador de odores. Cada mês era diferente para poder tentar amenizar. Mas ela detesta a ureia. Detesta. Como agora o acitricina está dando uma resposta muito positiva, eu suspendi a ureia por um tempo, entendeu? Porque só a citretina está dando conta de fazer a remoção da pele mais escura, entendeu? Mas tem Uhum. gente que Esse aqui não. que está no fundo é meu irmão. Ah, Opa, não. Aparece aqui para eles te conhecer. Esse aqui é meu irmão, Francisco. O nome dela. É Tânia. Foi no. Oi, olá, Tânia. tudo bom? Tudo? Você quer? Esse Tchau para aqui é o meu ele. irmão mais velho. Esse é o meu irmão mais velho, né? Que Aham, tá aí comigo e que me ajuda também, né? Graças a Deus. bom. Então, mas aí voltando, aí você usa a ureia e esses hidratantes. E na cabeça, E Augusto? na cabeça eu uso o óleo mineral. Já ouviu falar? Sim, sim, já usei nela.
E shampoo, você usa algum específico? Shampoo, eu estou usando aquele sem cheiro, porque, inclusive, é até importante eu falar, porque existe alguns sabonetes, por exemplo, esses sabonetes que a gente costuma utilizar, eles não são recomendáveis para ictiose, porque resseca mais ainda, né? Então, o uso de sabões, alguns tipos de shampoo, precisa tomar bastante cuidado, porque eles acabam provocando mais ressecamento ainda, e pode até provocar algum tipo de alergia. Então, sabonete, shampoo, eu uso especificamente aqueles voltados para a ictiose. Sim. Inclusive, eu estou com alguns que eu acabei recebendo da minha madrinha Régia, né, que é a fundadora da casa da qual nós vamos falar agora daqui a pouco. Então, existe alguns shampoos que você pode estar utilizando, né, que são próprios para a pele. Mas é um Porque sacrifício muito grande fazer a limpeza da cabeça. é uma parte bem difícil, né? Sim. Porque o gosto adulto já é complicado, né? Então, eu acho que para menino fica mais fácil, né? Porque para menina a gente ainda tem essa questão ainda do cabelo, dificulta muito o crescimento do cabelo, né? Em alguns casos, no DIBIA principalmente, a gente está ali na luta. Eu falei que eu montei um protocolo para crescer o cabelo dela, mas está complicado. Uso óleo de coco, óleo de amêndoa, óleo mineral, vou trocando, vou tentando. Tem hora que dá, eu vejo que vai, daqui a pouco míngua de novo, sabe? É complicado. Mas vamos voltar um pouquinho lá na sua infância. Então, assim, você demorou a andar, e como foi depois disso? Quando você começou a andar, sua introdução na escola, como que foi? No começo, eu sempre fui uma criança muito interativa, né? Sempre fui muito comunicativo com todo mundo, só que eu vivia no meu ambiente familiar, ou seja, eu não tinha contato com outras pessoas além da minha família, né? Dos meus tios, avós. Então, assim, eu sempre fui muito comunicativo. Então, quando eu comecei a andar, eu comecei a fazer aquilo que toda criança gostaria de fazer, que é se divertir, né? Então, eu tive uma infância bastante maravilhosa, né, digamos assim, tive uma infância bastante extraordinária, mas no começo, quando eu fui para a escola, eu entrei na escola um pouco tarde, eu não fiz aquilo que nós conhecemos hoje como creche, né, eu não entrei, eu já entrei direto para a escola mesmo, mas no começo foi bastante difícil, porque naquela época as pessoas não conheciam e os profissionais da educação também não estavam cientes do que se tratava. Então, houve uma certa rejeição durante um certo período. Então, houve uma estratégia da minha mãe, por parte dela, de fazer uma carta por escrito explicando do que se tratava, né? E foi levado, então, para a escola, onde eu fui apresentado novamente para os responsáveis da educação, e a partir daí houve então uma apresentação do novo coleguinha, né, no caso se tratava de mim, e foi explicada que não tem problema nenhum, que pode ter o contato normal com as pessoas, né, pode abraçar, beijar, não há problema nenhum. E depois desse evento, ainda assim havia algumas brincadeiras, coisas do tipo. Eu sempre fui uma pessoa que não fui de contestar, ou seja, eu nunca fui de agredir a pessoa verbalmente ou fisicamente, muito pelo contrário, sempre fui na minha, e eu sempre tive uma posição de falar, poxa, eu vou sentar no fundo, porque lá ninguém vai mexer comigo, não vou chamar atenção, o que foi totalmente ao contrário, porque eu era a pessoa que mais chamava atenção no meio dos colegas. Então, não tinha como eu não ser percebido. Mas eu sempre fiquei no meu cantinho, prestando atenção no que o professor estava falando, e, de alguma forma, sempre fui muito observador também, né? Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento em classe, porque eu sempre observava os colegas em volta para entender, para poder analisar por que eles me olhavam dessa forma, né? E no fundo eu sabia que se tratava em relação à minha aparência. Então eu sempre fui muito observador. Houve um certo período da classe
que eu comecei a notar que eles tinham uma baixa renda escolar, em questão de meta de nota, em algumas matérias, por exemplo, a matéria de arte. Todo mundo, todo aluno, ele é bom em alguma coisa, em português, matemática, química, mas em matéria de arte eu vi que essas pessoas tinham uma certa dificuldade. E olha que coisa interessante, porque eu usei isso como uma forma de me aproximar deles. Então, como eu sempre desenhei, eu acho que boa parte de vocês viram grandes trabalhos de desenho, eu usei isso como uma forma de me aproximar. Então, eu comecei a ajudar essas pessoas, os colegas, né? De maneira que a gente, pouco a pouco, foi deixando as diferenças de lado e se tornando realmente grandes amigos, né? E eu me apeguei muito aos professores, né? Meus professores sempre foram uma fonte de apoio, né? Uma forma que eu tive de me assegurar a eles como forma de não sofrer tanto. Mas isso durou pouco, né? Esse período de rejeição durou muito pouco. Graças a Deus eu consegui ter essa empatia, né? Como vocês estavam falando na live com a Isa, a questão da empatia é muito importante, né? De você ser gentil, educado, de você ter uma boa estrutura emocional, porque é fundamental. Eu acho que o nosso emocional ele é abalado porque a gente não se conhece, né, prontamente, então isso dificulta muito. Mas graças ao acolhimento dos meus pais, a aceitação, que é justamente o tema que a gente estava comentando, que a aceitação é o primeiro passo para um bom convívio em sociedade. Então, quando nós nos conhecemos, quando nós vamos em busca do autoconhecimento, nós começamos a compreender que aquilo é algo que faz parte da nossa condição humana. A doença é algo que faz parte de nós, né? E que cabe a nós melhorar isso, né? Então, a ictiose, ela não, infelizmente, não tem como você reverter o processo, mas você pode propor uma qualidade de vida melhor. Então, tomando os medicamentos no horário certo, não tomando banho muito demorado, porque isso resseca mais ainda a pele, a exposição ao sol, é muito importante a gente tomar muito cuidado com isso, porque a pele ela é sensível, então há uma probabilidade muito grande de ter câncer de pele, então por isso que todo cuidado é pouco, né? Então a gente precisa realmente ir em busca. E o que me levou a ir em busca disso foi justamente quando eu comecei a pesquisar sobre o que é ictiose, né? Ictiose em grego quer dizer iktios, que quer dizer peixe, né? Escama de peixe, né? Então, a partir daí, eu comecei a compreender que tinha uma analogia muito grande, porque os colegas me chamavam justamente de peixe, o menino peixe. E eu falei, por que eles me chamam de peixe? Eu vou pesquisar para saber por que eles são tão agarrados nessa palavra. E tá aí... E começou a fazer isso? A querer, a procurar essas informações sozinho, a pesquisar. Com quantos anos isso se despertou em você? Isso começou quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, porque eu comecei o tratamento no HC em 2002. Eu já tinha mais ou menos essa idade. Então, depois que a doutora Luciana explicou que ictiose é isso, isso e isso, eu falei, não, agora eu preciso buscar mais informações. Preciso saber com mais clareza sobre o que é. Só que eu acho que você já teve essa experiência. Quando a gente vai na internet, a primeira reação que a gente tem é de um choque, porque a gente vê casos de crianças assim em estados muito críticos, né? E isso choca a mãe que está em busca do conhecimento, né? Então, na internet tem muito conteúdo que, claro, explica, mas tem muita coisa ali que choca a mãe. Então, isso acaba até ocasionando o fator da mãe entrar em desespero, porque realmente são fotos muito fortes, né? Então, eu vi muito disso, mas eu procurei manter esse equilíbrio e focar justamente numa solução.
Então foi onde eu, pesquisando na internet, eu encontrei o Comunidade Brasileira de Ictiose, que é onde a Ana faz parte, né? É uma das fundadoras da comunidade. Hoje nós estamos com mais ou menos 610 membros nessa comunidade, e foi a partir dali que eu comecei a ver pessoas comentando, orientando sobre como fazer o uso dos hidratantes, e assim eu fui conhecendo outras pessoas, né? Conheci através da comunidade a Jo, que é portadora de quitiose, hoje ela está com 48, 49 anos, e é interessante porque, diferente de mim, a gente recebeu as informações logo cedo, mas tem pessoas que levam anos para receber o diagnóstico. E às vezes o diagnóstico não é Essa preciso. Por... eu não conheço, não. Ela é daí de São Não conhece? Paulo? Acho Sim, que sim. não. Ela é de Embu Guaçu. E quando eu a conheci, eu a conheci no HC, então a gente sempre foi atendido no mesmo ambulatório, só que ela nunca teve essa questão de conversar com outras pessoas, ela sempre foi muito fechada, né? E foi a partir do momento que a gente se conheceu que ela passou, então, a gente passou a entrar em contato, conversar mais vezes, e hoje, né, ela está conosco na Casa Santa Terezinha, e mudou bastante a vida dela, né? Graças a Deus ela tá bem melhor, mas ela levou um certo tempo para Sim. compreender e absorver todas essas informações. Porque realmente são muitas informações, né? Que recebe e você fica assim, eu acho que a gente como família já fica, você falando das fotos, eu lembro que quando Bia nasceu, eu só fui saber no outro dia, e na hora eles só deram para o meu marido e para o meu irmão, né, e duas amigas. Meu irmão chegou em casa, ele foi, né, pesquisar, porque a gente não conhecia, e ele ficou assim, aterrorizado. Essa acho que foi a palavra certa, né? Acho que ele nem dormiu naquela noite de tão assustado, porque ele achou que Bia tinha nascido daquela forma como ele tinha visto as fotos na internet. Então, assim, é muita informação, né? Realmente. Aí uma prima minha, Roberta, que pesquisando também foi que achou a comunidade e que falou, primeiro foi com a Gisele, lá de Londrina, e a Gisele que foi assim um anjo nas nossas vidas, porque ela começou a passar as informações primeiro para minha prima, porque eu não tinha condições, né, naqueles primeiros dias emocionais de cuidar disso, e ali que a gente foi começando a ver tudo, né, a absorver cada informação, mas realmente é muita coisa. Fala um pouquinho então agora da casa Santa Terezinha. A Casa Santa Terezinha, ela já existe já há pelo menos 10 anos, né? Foi idealizado pela própria doutora Regia Patriota, que não é minha médica pessoal, mas que trabalha no mesmo ambulatório, e que ela resolveu, ela fez um curso de fotografia, né? E ela tinha que apresentar um curso, na verdade ela tinha que apresentar um trabalho de fotografia de coisas diferentes, né? E uma delas foi genodermatose, né? Então ela pegou algumas crianças que têm problemas de pele e começou a fazer exposições chamado Além da Pele, a beleza da alma e da família, né? Que foi idealizado por ela, foi idealizado por ela, e a partir daí, então, ela resolveu criar uma instituição que pudesse acolher essas crianças, que pudessem acolher não só as crianças, mas as famílias, poder disseminar mais informações sobre essa genodermatose e também para o combate ao preconceito. O Instituto foi fundado em 2013 e teve uma exposição, um projeto que foi de 2013 a 2016. No final de 2017, teve a filmagem, né, do Além da Pele, que é um vídeo que está circulando hoje o mundo inteiro. E a partir desse vídeo, nós ganhamos uma grande visibilidade das pessoas. Então, muitas pessoas começaram a conhecer mais a respeito
Durante esses 5, 10 anos que a gente ficou divulgando, a gente não tinha um instituto físico, a gente só tinha o projeto mesmo, e a gente divulgando na Assembleia Legislativa, eu participei de congressos na SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, teve inúmeros eventos que a gente participou com muita dificuldade, e graças a Deus a gente conseguiu, no dia 1º de outubro, agora de 2018, a gente conseguiu, então, inaugurar a casa aqui em São Paulo, em Higienópolis. Fica próximo da Paróquia Santa Terezinha, que é uma paróquia que nós temos aqui em São Paulo. E, a partir daí, a gente começou, então, a implantar projetos de inclusão social, né? Então, é onde vai ser oferecido a parte de assistência social, psicóloga, terapeutas, nutricionista, vários profissionais da saúde que irão acolher essas pessoas. E eu conheci esse projeto através da doutora Luciana, que me ligou, falando que tinha um projeto sendo feito e que precisava de alguém que pudesse fazer parte, que pudesse representar. Então, digamos que eu fiquei como o representante dos portadores de quitiose, né? Então, a partir daí, a gente começou esse longo trabalho de divulgação, falando sobre esse projeto, porque é importante a gente poder ter uma instituição que possa realmente acolher, né? Existe uma ação muito grande para os portadores de epidermólise bulhosa, né? Que é a DEBA Brasil, né? Que é uma instituição, então eles já estão bem mais centralizados, estão sendo divulgados com bastante intensidade, mas a ictiose ainda está um pouco oculta, não é? Então, nós estamos fazendo esse trabalho intenso para que a ictiose também seja conhecida. Só para você ter uma ideia, a Casa Santa Terezinha acolhe 4 tipos de higienodermatose. Entre elas estão a ictiose, a epidermólise bulhosa, a xeroderma pigmentoso e a displasia ectodérmica. Todas são de origem genética muito rara e que são muito pouco divulgadas. Então, essa casa ela tem essa finalidade de acolher todos eles, todas elas, sabe? Para que não fique uma coisa meio que repartida, mas uma coisa única, né? Num lugar. Então, nós já estamos... Oi? A capacidade. Qual é a capacidade de lá, de acolhimento hoje? De quantas pessoas a gente está falando? Hoje nós temos, em média, 35 atendidos na casa. Inclusive, se não me engano, eu acho que tem uma atendida que é do Rio de Janeiro, né? Que mora no Rio, mas que vem para São Paulo, e ela participa dos eventos, das atividades. Então, nós temos atendidos de Taubaté, mas é uma instituição que ela é mais regional aqui em São Paulo. Então, pessoas que moram em São Paulo e que têm os atendimentos, por exemplo, pacientes que são atendidos no HC serão direcionados para casa, né? Porque, assim, o ambulatório, eles não têm suporte para assistente social. Tem, mas ainda é muito difícil você conseguir atendimento, você conseguir um acolhimento. Então, todos os atendimentos de grande porte serão direcionados para casa. Então, quem faz acompanhamento no HC, na Faculdade de São Paulo, né, na Santa Casa, todos eles serão direcionados para casa. E lá, na verdade, será feito esses acolhimentos da parte social, da parte lúdica, a parte educacional também, nós estamos realizando na casa. Então, pessoas que estão sendo alfabetizadas, né? Então, temos crianças que já estão começando a ler e a escrever também. Então, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho que está mudando a vida de muitas pessoas, né? Certeza. E isso é sem custo, né? Isso, sem custo nenhum. A pessoa, ela faz o cadastro com a Marisa, e a Marisa pega todos os dados direitinho, bonitinho, e lá essa pessoa, ela passa a ser atendida de forma gratuita, sem nenhum custo.
E lá é só os atendimentos, claro que não é só, porque já é o muito bom, mas eu falo em relação à medicação. Fornece também algum tipo de medicação, de cremes, alguma coisa, ou só os atendimentos? A parte administrativa de medicamento, na verdade, é feita pelo médico profissional que está acompanhando. A casa ela terá a finalidade de orientação. Então, nós temos uma Sim, sala de enfermagem, onde tem um boneco que será um exemplo de como fazer a manipulação do atendimento, do curativo. Por exemplo, os portadores de epidermose bulhosa que precisa fazer curativo, serão orientados como fazer a retirada dos curativos sem que haja tantos traumas, né? Porque é muito sensível. Então, vai ter um centro onde haverá ministrado um curso de como fazer o curativo e de como fazer a hidratação também, porque precisa ser bem administrado. muito legal. Na casa tem uma banheira, que é uma hidromassagem extremamente grande, justamente para que a criança fique submersa nessa banheira, para que facilite também a remoção, para que ela não sofra tanto. Porque nós sabemos que a criança que tem epidermose bolhosa, ela sofre muitas dores, né? E à medida que você vai removendo, vai estourando bolha, e aquilo gera um sofrimento muito grande. Então, a casa ela foi planejada justamente para isso. Entendi. Nossa, muito legal, muito bom. O que me deixa assim, muito triste, para falar a verdade, é a questão a falta de divulgação, né? Assim, a falta de ajuda da divulgação, porque é um projeto tão maravilhoso, né? Assim, por mais que vocês se esforcem em divulgar e falar, mas não consegue atingir, né, o que a gente gostaria que atingisse. Então, assim, é muito ruim isso, porque assim, o projeto para ele crescer, né, ele precisa, né, de divulgação, porque ele vai levar pacientes, ele vai levar colaboradores, né? Isso tudo, Uhum, mas a divulgação e é o que a gente tem falado aqui, né? A gente precisa falar mais, porque as outras comunidades de outras doenças estão conseguindo visibilidade, estão conseguindo ajuda. E a gente também precisa disso, né? Precisa dessa ajuda, mas eu acho que para essa uhum, ajuda vir tem visibilidade. E é muito bom, né? Ter pessoas assim uhum. como você, tão novo, que se expõe, né? Porque assim, eu sei que não é fácil, né? A gente conhece casos de que nem todos os pacientes querem se expor, mas é preciso. Sim. E nós tivemos realmente um período bastante difícil de divulgação, até quando a gente conseguiu o nosso maior benfeitor, que é o Nizam Guanais. O Nizam Guanais, ele é um dos maiores publicitários, né? E ele é um dos colaboradores, então ele contribui financeiramente, ele mantém os custos altos da casa, que não é tão barato assim, é muito alto. Então, o Nizam, ele é um dos colaboradores que está nos ajudando, né, financeiramente. Então, ele tem feito muita divulgação no Instagram dele, que é o Sunday Night Live, que é uma transmissão ao vivo que ele faz todos os domingos, e toda a verba que é arrecadada nas transmissões, porque são patrocinados, esse investimento ele é todo voltado para a Casa Santa Terezinha, né? Então, a gente tem muitos colaboradores, inclusive as pessoas, os enfermeiros que atendem na Casa Santa Terezinha são todos voluntários, né? Então, temos lá psicólogo, terapeutas, nós temos lá professores que irão dar aula de português, nós estamos tendo aula de inglês também, que a gente vai fazer um intercâmbio com outras pessoas de outros países, né? Ainda não estou falando, mas se Deus quiser, irei falar. Então, assim, agora, respondendo aquela pergunta da Isa, né, sobre essa questão da grande mídia, de não estar vendo essa divulgação, graças a uma boa continuar trabalhando mais ainda, mais intensamente, para a gente conseguir, então,
ajudar inúmeras pessoas. Então, essa casa, ela tem como finalidade ajudar inúmeras pessoas que serão acolhidas nessa casa, né? Então, a gente está muito feliz com isso. É um desafio muito grande, mas a gente está correndo atrás e, se Deus quiser, a gente vai ser reconhecido, a gente vai inibir esse preconceito. E eu acho que o mais importante também é a gente saber a respeito de quem nós somos, para que a gente possa, então... Porque eu acho que as críticas das pessoas são constantes, e isso afeta a nossa vida, né? O olhar diferente da pessoa, de certa forma, incomoda, né? Mas a gente vai conseguir trilhar esse caminho com fé em Deus. E hoje, o que Augusto faz hoje? Como que é a sua vida, sua rotina, seus Então, projetos? A minha vida foi bem mais rotineira do que agora, porque agora, devido à pandemia, a gente teve que parar tudo, né? Mas antes eu fazia muitas palestras, né? Eu ministrei palestra para a Faculdade das Américas, que é uma faculdade de medicina, e depois tive outras oportunidades de participar de outros eventos, como a SBD, por exemplo. Inclusive, antes de entrar para a Casa Santa Terezinha, eu estive na Dermacamp, fiquei lá durante 5 meses, não sei se você conhece, estive na Dermacamp durante 5 meses, e depois eu migrei para a Casa Santa Terezinha. Então, assim, a minha rotina é sempre diária, assim, de poder falar mais a respeito, faço cursos também, né? Agora que eu estou fazendo mais curso ainda na Casa Santa Terezinha, como desenho, que é uma coisa que eu gosto muito, estou fazendo um curso de ilustrador, né? Então eu uso dessa habilidade como um hobby na minha vida. Eu sou formado como palestrante, como vocês podem ver, eu falo muito. Então, tive uma formação como palestrante, em questão de oratória, passei também a fazer um curso de psicologia, que eu acho que é extremamente importante entender a mecânica do sofrimento, né? E de forma que eu possa ajudar mais concretamente as pessoas. Então, fiz vários cursos durante a minha vida, né? Sou formado em manutenção de computadores, então arrumo computadores. Muitas conquistas eu realizei durante essa vida. E hoje eu tenho como objetivo final, que é fazer o curso de psicologia avançado, né, um curso mais extenso, e filosofia, porque eu gosto muito de filosofia, né? É um dos maiores sonhos que eu tenho, que é justamente fazer filosofia. Então, eu gostaria de, um dia, poder debatermos esses assuntos de forma mais filosófica, né? Sobre essas questões sociais, que eu acho que é muito, muito importante. E como você vê o mercado de trabalho para portadores com ictiose? É um desafio. Eu digo que em tudo, na verdade, né? Afeta a questão de relacionamento, que foi uma coisa que foi dita até na live anterior, questão de relacionamento, questão de trabalho, porque não tem como as pessoas realmente elas veem a aparência. Então é um desafio, porque se a gente não tem uma estrutura emocional equilibrada, se a gente não se conhece o suficiente, a gente não consegue realizar as atividades que nós normalmente somos convidados a viver. Então, eu nunca trabalhei registrado, né? Até porque eu tenho um benefício e não posso trabalhar registrado, mas o mercado de trabalho hoje, eles são obrigados a aceitar pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá? Isso é um fato. Mas o problema é quando a pessoa não tem um conhecimento e não está preparado emocionalmente para isso, né? Mas eu procuro sempre dizer o seguinte, que a gente precisa realmente ir em busca daquilo que a gente deseja, independente dos olhares diferentes, porque eu acho que o que mais importa é você desempenhar um papel que você sabe, que você entende de melhor. Então, veja que eu fiz curso para palestrante com grandes pessoas, com grandes empresários. Eu estive diante de pessoas
que atua na advocacia, na parte jurídica, né? Eu tive com essas pessoas e eu vi que eu aprendi com elas, né? Que muitas vezes a gente tem esse olhar preconceituoso contra nós mesmos. Eu tive durante um período um olhar preconceituoso comigo. Por quê? Porque eu aderia às opiniões das pessoas. Eu dava mais importância pelo que as pessoas achavam ao meu respeito e deixava de lado aquilo que era a minha essência, né? Aquilo que minha mãe sempre dizia, meu filho, você é uma criança como qualquer outra, normal. A única coisa que te diferencia é só a pele, mas a questão da intelectualidade é normal. Você pode ver que o nosso intelecto ele não afeta em nada, né? Então nós conseguimos ter um bom rendimento, mas é um desafio. Mas a gente não pode desistir, mas persistir sempre. É verdade. E questão de relacionamento. Você tem. É o que você falou desde o início, né? A aceitação. Então, começa, né, pelo portador, pela família, para depois a gente querer que os demais, os de fora, que não conhecem, que não vivem aquele mundo que a nossa realidade, aceite também. Então, assim, é extremamente importante, né? A gente aceitar, a gente se amar, como qualquer outra pessoa, né? Eu acho que o ditado de amor próprio é fundamental para qualquer outra pessoa, mas com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, isso fica mais forte, né? Então, assim, questão de relacionamento. É porque são as dúvidas das pessoas. As pessoas têm que as pessoas é a coisa que as pessoas mais perguntam. Teve um rapaz que me escreveu há algum tempo atrás perguntando: Augusto, mas como que é o relacionamento? Como é que eu vou fazer? Porque eu gosto de uma menina, mas eu não sei o que dizer para ela ou fazer com que ela entenda o que eu tenho. E eu procuro dizer o seguinte, que você tem que ser quem você é. Porque eu acho assim que você tem que mostrar realmente a pessoa que você é, o valor que você tem, que é mais do que tudo isso. Então, eu não tive dificuldade com relacionamento, não tive dificuldade em conversar com alguém, né, com a menina, por exemplo. A menina, na verdade, ela despertou interesse em mim. Na verdade, eu nunca tive esse interesse em namorar. Eu vou ser bem sincero. Sempre fui um rapaz, assim, que gostava de fazer curso, não estava interessado com esse negócio de relacionamento. O relacionamento, ele só entrou na minha vida devido a pessoa ter se interessado por mim. Então, a pessoa mandou mensagem para mim, aí eu fiquei com o pé atrás, mas depois eu fui conversando, a gente foi se conhecendo, e a gente namorou durante 1 ano e meio, né? A gente namorou durante 1 ano e meio, ela teve as experiências de passar o hidratante em mim, né? Então, ela teve a experiência de tocar, saber como que é a pele, então ela teve muitos aprendizados, e isso foi muito bonito, assim, da parte dela, né? Porque é muito raro você conhecer alguém que realmente se doe para você ali, sabe? Você viva intensamente, né? Então foram 1 ano e meio, infelizmente não deu certo, então eu tô seguindo solteiro, mas aprendi muito, por quê? Porque eu tirei aquele paradigma de achar que eu nunca iria namorar, aquela coisa toda, né? Então aquilo foi descartado da minha vida, de maneira que hoje eu me relaciono de forma bastante sadia, sem nenhum problema. Os complexos de rejeição, eles somem, né, com o tempo, então você vai se conhecendo cada vez mais, né? E aprendendo, né? Sim, sim. E fala sobre o seu livro. Esse é o ponto mais importante, porque, na verdade, o que acontece? Eu acredito que não exista algum autor que tenha escrito um livro sobre ictiose, sobre uma biografia, digamos assim. Então, na verdade, eu estou reunindo um compilado com outras pessoas. Então,
Eu estou fazendo um livro que fala sobre a minha história de vida, um pouco daquilo que eu falei aqui, e eu preferi também falar sobre a Vanessa, que é uma outra pessoa que também eu conheci na casa, e a Jo, para falar da distinção de cada uma, porque mesmo que seja a mesma patologia, as vidas são diferentes. A forma de lidar com o sofrimento, ela é diferenciada, entende? Então, cada um reage de maneira diferente. Então, o que me motivou a escrever esse livro foi justamente explicar para as pessoas que existe uma diferença muito grande. Então, pode variar o tipo de pele de cada um. Uns são mais fortes em relação ao preconceito, outros não, são mais sensíveis. Então, são coisas que eu vou expressar no livro. Então, eu vou contando. E é um livro que é interessante, porque ele vai ter um diálogo com o leitor. Então, à medida que o leitor for lendo, é como se eu estivesse falando com ele. Então, ele vai ver, vai ter algumas orientações, que eu acho que é extremamente importante, principalmente na questão do hidratante, a questão da vida escolar. Então, eu vou fazer a narrativa daquilo que eu estava falando agora, né, mais amplamente, né, com mais detalhe. Então, assim, esse livro, ele é justamente para poder responder as perguntas das pessoas que me fizeram ao longo desses anos. O que não é fácil, porque à medida que eu começo a sentar aqui para escrever, vem aquele desânimo. Eu fico, meu Deus, e agora? O que eu vou... Será que as pessoas vão gostar desse livro? Será que as pessoas vão entender aquilo que eu estou tentando expressar? Então, é um desafio muito grande, né? Então, ainda estou formulando, né, o contexto, porque eu preciso pegar narrativas de coisas que aconteceram, né? Eu tenho que pegar depoimento de pessoas sobre o passado, que não é fácil, porque você vai mexer com o passado, vai mexer com algum sofrimento, né? No meu caso, nem tanto, mas eu digo nas outras pessoas, né? Então, é um livro que ele é digamos assim, que vai orientar as pessoas, que vai responder algumas perguntas e eu vou explicar o que é ictiose. Então, quais são as características, quais são as manifestações, por que isso acontece, né? Por exemplo, todo mundo fala que é uma doença rara, então eu vou explicar, mas o que quer dizer a palavra raridade, né? O contexto dela. Então eu vou fazendo essa narrativa para que a pessoa vá compreendendo, ela vá absorvendo essas informações de maneira que ela vai ficando mais tranquila, né? É um livro que ele é direcionado para os portadores, mas também para um público em geral, mas principalmente as pessoas que têm a patologia, principalmente os pais, né, que estão lidando com essa situação agora. Eu tenho certeza que a partir do momento que elas lerem o livro, elas vão se sentir mais confiantes, né? E eu falo também da importância da educação dos filhos, né, que você é um exemplo disso, de ter esse diálogo com a Bia, porque é importante. Eu vi uma foto dela, eu vi um vídeo dela desfilando. Eu acho que é muito importante você impulsionar isso para que ela, sabe, consiga realizar seu sonho. Então, no livro, ele está falando justamente isso que vocês estão fazendo agora, sabe, que vocês estão fazendo na prática. Então, esse livro se deu muito sobre a questão da escutatória. Então, eu procuro ouvir o que as pessoas estão falando, quais são suas dúvidas, quais são os seus anseios, para que, assim, a gente vá, então, respondendo, né? E são muitas questões. No próprio comunidade, são milhares de questões, principalmente em questão de hidratante. Então, esse livro vai ajudar e muito essas pessoas, de maneira que elas vão ficar mais leve, digamos assim. E está em que fase o livro? Falta muito? Você tem alguma previsão, alguma expectativa de quando vai ficar pronto? Olha, previsão eu não tenho ainda, porque é um trabalho minucioso, que precisa de muita atenção, né? Porque eu vou pegar fontes que realmente são fontes confiáveis sobre determinados assuntos mais complexos. Algumas pessoas irão compor esse livro, então vai ter a Vanessa, vai ter a Jo, vai ter um psicólogo que está acompanhando, ou melhor, uma psicóloga que está me acompanhando,
vai ter um depoimento de uma médica que irá fazer o corpo desse texto. E tem também que está nos acompanhando aqui a Marisa. A Marisa, ela é a coordenadora da casa. Então, ela está acompanhando a gente, ela está acompanhando a nossa live, né? Um beijo para ela. Então, ela irá também falar um pouco, ela vai comentar um pouco sobre esse livro. Então, são pessoas que estão me ajudando a compor esse livro. Então, um livro que tem contação de história de pessoas que vivem essa realidade. Então, eu vou pegar um compilado de passado e o presente, como elas receberam o diagnóstico e como que elas estão hoje, né? O que elas estão fazendo hoje. Então, vai ter muita coisa. Eu tô meio perdida com o tempo. Você viu aí, marcou aí quanto tempo? 50 minutos. Gente, se alguém tiver perguntas para fazer para o Augusto, mandem aí que está na hora. Que daqui a pouco, né, passa tão rápido, né? Porque assim, é tanta coisa para a gente falar, com tantas. Já tem gente que dizendo que. Eu tenho uma amiga que está aqui, o nome dela é Luísa. Pensa numa pessoa que ama livros. A vida dela é ler. E ela já está aqui dizendo que ela já quer ler seu livro. Já tem uma leitora aqui aguardando o seu livro. Essa questão de pedir para depois, quando você tiver um tempo, você colocar, fazer uma postagem para a gente divulgar sobre a questão das redes sociais, suas redes sociais, da Santa Casa Terezinha, tudo colocar, todos os tratamentos, os links, né, para as pessoas poderem acessar, procurar em casa, se informar com mais calma e prestigiar, né, porque é um trabalho lindo, e também depois ficar em contato com você, para depois você vai, lógico, divulgar nas suas redes sobre o seu livro. E aí eu queria que você fizesse, depois você colocasse, me mandasse também, para a gente poder divulgar. Porque às vezes a gente vai falando, né? As pessoas não tem como ver nessa hora. Essa questão do hidratante, eu vou voltar nela, porque assim, são muitas dúvidas realmente das pessoas, rapidinho. Eu vou dizer que hidratante é complicado em relação a cada pele, né, se dá melhor uma hidratação. A questão do custo, né? É um custo bem alto de hidratação. Eu falo assim, que as pessoas têm que ir testando, aí você tem que ver o que cabe no seu bolso, o que você consegue manter. E às vezes também a questão assim, ele pode ser um creme mais caro, mas que vai manter uma hidratação por mais tempo, então você vai usar menos, né? Tem muito isso também. Mas assim, para quem está ouvindo, Bia, ela usa o Cetaphil, que foi o que mais se adaptou, segurou a hidratação na pele dela, mas realmente é um custo bem alto. Aqui no Rio, eu não consigo pegar nada de hospital. Ela já fez tratamento em hospitais universitários, mas mesmo assim não dava nenhum óleo, não tinha, nunca tem. E aqui, assim, eu consigo agora pegar pela justiça, abri um processo e enfim, consigo umas 2 vezes ao ano pegar um dinheiro para comprar algumas medicações dela e tal. Ela não tem benefício, essa questão de benefício também acho que fica muito, varia de lugar para lugar. Eu conheço só uma pessoa aqui do Rio, eu conheço que não tem o benefício, as outras não têm. Entendeu? Aí umas conseguem ajuda do governo, mas assim, através de processos, outras não conseguem nada, então é muito complicado. Aqui varia muito de região. Vocês aí em São Paulo ainda estão, vou te dizer, privilegiados de conseguir ter um tratamento multidisciplinar num lugar só. Aqui no Rio a gente não tem isso. Entendeu? Eu fico igual a maluca. Dermato num lugar, oftalmo em outro, otorrino em outro. Pago o plano de saúde para poder manter alguns, e é bem difícil.
Uhum. É, se qualquer coisa a conexão cair, se a live cair, eu retorno para finalizar tudo. Exatamente, existe uma dificuldade muito grande, né, em questão de hidratante, porque nem todos têm o hidratante de forma gratuita, né? Então tem que comprar muitas vezes. E tem hidratantes que são caríssimos, né? Chegando a custar o quê? 100, 200 ou até mais, chegando a custar até R$ 1.000. Aqui a gente utiliza no próprio HC, né? O próprio HC ele tem um vínculo, né, com o Estado, porque ele é federal, então todos os hidratantes são disponíveis, mas a grande questão é que nem todos se dão com eles e muitas vezes não gosta de utilizar. Então muitas vezes é obrigado a optar por outro, Cetaphil, a glicerina. Então assim, são essas alternativas que essas pessoas têm. Então, eu acredito que deve haver políticas públicas voltadas para os portadores, não só aqui em São Paulo, mas no estado inteiro, né? No país inteiro. Então, por exemplo, Pernambuco é uma raridade ter o acitretina. Então, eles muitas vezes entram em contato comigo para saber o que está acontecendo, como é que faz para adquirir o medicamento. Muito deles pede doação, mas infelizmente é até difícil para nós aqui, né, que estamos na luta, né? Então, existe essa dificuldade, essa falta de políticas públicas e de verba voltadas para essas pessoas, porque você paga o convênio e ainda não tem, então imagina aqueles que dependem do SUS, né, como que é. Então, eu acredito que deve haver políticas públicas voltadas para essas pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida e que esteja à disposição delas todo tipo de hidratante e todo tipo de medicamento, né? Que o médico possa receitar e a pessoa só possa ir lá e buscar, o que muitas vezes não acontece, né? Então, é um desafio muito grande. Então, tem que haver, tem que rever isso no Congresso para que haja para que eles voltem os seus olhares para isso, porque é uma dificuldade muito grande, as pessoas sofrem muito com isso, né? Então, é uma dificuldade tremenda, as pessoas passam na consulta, mas não tem o medicamento. Tem um primo meu que ele é do Tocantins, só que ele veio para São Paulo porque só aqui que tem o hidratante, senão nada feito. Só que ele tem que fazer sacrifícios diários de sair 3 dias de viagem para conseguir alguma coisa aqui. Ou a gente tem que pagar 80, 100 reais para mandar o medicamento pelo correio, porque senão nada feito. Então, assim, é um desafio muito grande, né? É uma burocracia muito grande. E nem todos, eu volto a falar, nem todos se dão bem com os hidratantes que são próprios para a ictiose. Alguns têm uma certa intolerância. O acitretina, ele afeta a parte renal do paciente. Então, muitas vezes tem que optar pelo um outro medicamento. Tem um medicamento que eu não lembro agora, mas ele é um pouco mais forte do que o acitretina, só que o meu organismo tem uma intolerância muito grande, então não tem como. Então, existe essa questão. Então, tem que haver alguma coisa que a pessoa possa realmente optar por aquilo que é mais acessível para ela e que não custe tanto. Se não houver oportunidade de ganhar gratuitamente, mas que haja um desconto para que aquela pessoa possa comprar, né, o hidratante ou o medicamento. É verdade. Eu acho assim, é o que você falou. Como ainda não existe a cura, a gente precisa pelo menos dar um tratamento digno, né? Para poder ter uma vida melhor, né? Para poder ter um bem-estar melhor. Mas essa questão financeira também é muito complicada, porque vou te falar, às vezes eu brigo, eu vou pro Face, eu saio marcando todo mundo, saio reclamando, saio pedindo, mas porque assim, olha que eu trabalho, meu marido trabalha, entendeu? E mesmo assim, você não tem condição de manter um bom tratamento para ela com o que a gente ganha, porque é muito caro. Se a gente não conseguir a ajuda pouca que a gente consegue do governo em relação às medicações dela, é inviável, mesmo com nós dois trabalhando, entendeu? Então, assim, eu fico vendo que tem pessoas que passa por muito mais dificuldade em relação a isso, porque Ela vai o finalizar. Brasil
Vai finalizar? Ó, salva aí, Vai. hein? Salva aí, por favor. Eu vou salvar e depois eu volto para a gente finalizar a transmissão, tá?